Senhores vereadores, atenção à chamada. Vereador professor Valdir. Presente. Vereador Gabriel Rocha. Presente. Vereador Dr. Tiago. Vereador Luizinho, presente. Vereadora e presidente Nancy Zanato. Presente. Vereador Declaro Cleison aberta. Guarubela. Presente. Declaro aberta a sessão. Nesse momento, vamos ler o Salmo. Salmo 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos que levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, é meu escudo, para mim é a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhões de pessoas que se puserem contra mim, ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua benção. Nesse momento, eu suspendo a sessão por meia hora, que tem alguns projetos que a gente precisa ainda dar um parecer. Está suspenso por meia hora. Senhores vereadores, vereador Luizinho, a chamada. Vereador Cleison Guarubela. Presente. Vereadora Salete Salva Animais. Presente. Vereador Marquinhos Guti. Presente. Vereador e presidente Nancy Zanato. Vereador Luizinho, presente. Vereador Gabriel Rocha. Presente. Vereador Dr. Tiago. Presente. Vereador professor Valdir. Presente. Nós estamos só aguardando a diretora da Câmara e a doutora Ivone. Estou fazendo um novo roteiro. Osvaldo, olha para trás, que lugar lindo. Você acha que eu vou querer sair daqui? Vou nada. Os compensa essa maravilha. Isso aí não, ó. Menos isso, a gente tem que ter direito, né?
do táxi, tem o projeto da Salete. Deixa até não. Ofício GP 633, 2017. Senhora Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, submetemos à apreciação e deliberação dessa egregia Câmara Municipal o incluso projeto de lei que dispõe sobre os serviços de táxi no município da Estância Balneária de Ilhabela. Considerando que o transporte individual de passageiros no município da Estância Balneária de Ilhabela, em veículos de aluguel, táxi, obedece, enquanto atividade econômica submetida à regulação pelo Poder Executivo Municipal, legislação bastante antiga, 1976, bem como que a organização dos serviços de táxi possui caráter essencial, conforme disciplina a Lei Orgânica Municipal, a Administração Pública Municipal promoveu, por meio desse decreto de lei, desse projeto de lei, a atualização da temática com o escopo de atender aos interesses da coletividade. Dessa forma, foram trabalhados objetivos específicos para uma proposta de organização adequada do sistema de transporte individual de passageiros, táxi, no âmbito desta municipalidade. Assim, confiantes de que a presente propositura será merecedora da atenção e aprovação dessa edilidade, solicitamos a Vossa Excelência seja o presente projeto apreciado nos termos do artigo 25, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal. Márcio Tenório, Prefeito Municipal. Presidente, uma questão de ordem. Esse projeto já foi lido nessa casa. Eu gostaria de colocar a dispensa da leitura. Sem votação, o requerimento verbal do vereador Luizinho. Tem as emendas, direto para a leitura das emendas. Aprovado. Emenda número 17 de 2017, modificativa ao projeto de lei número 45 de 2017, que dispõe sobre os serviços de táxi no município da Estância Balneária de Ilhabela. Artigo 1º. Modifica o artigo 13 do projeto de lei número 45 de 2017, que
que dispõe sobre os serviços de táxi no município da Estância Balneária de Ilhabela, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. Os permissionários dos pontos de estacionamento deverão escolher, dentre eles, 3 representantes da categoria. Parágrafo 1º. Aos representantes caberá, primeiro, fazer cumprir a observância da fila de veículos. Segundo, zelar pela disciplina, cuidando ainda para que os permissionários e motoristas auxiliares ou prepostos cumpram fielmente as disposições desta lei, comunicando à Prefeitura Municipal por escrito as infrações que tiverem conhecimento. Terceiro, comparecer, desde que notificados, às reuniões que se fizerem realizar no órgão municipal competente, transmitindo aos demais permissionários e motoristas auxiliares ou prepostos as decisões e assuntos tratados. Quarto, encaminhar à Prefeitura Municipal os pedidos de reajustes de tarifas e demais reivindicações da classe. Parágrafo 2º. A eleição para representante terá validade de 12 meses, havendo nova votação entre os permissionários, podendo ser reeleito entre os pares. Artigo 2º. Modifica o artigo 17 do projeto de lei número 45 de 2017, que dispõe sobre os serviços de táxi no município da Estância Balneária de Ilhabela, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. As tarifas de bandeira 2 se aplicam nos seguintes casos. Primeiro, no período compreendido entre as 20 e 6 horas. Segundo, a qualquer hora nos sábados, domingos e feriados. Terceiro, a qualquer hora no período correspondente aos dias 1º de julho a 15 de julho e 16 de dezembro a 31 de dezembro. Artigo 3º. Modifica o artigo 25 do projeto de lei número 45 de 2017, que dispõe sobre os serviços de táxi no município da Estância Balneária de Ilhabela, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 25. Além de outras condições estabelecidas pela legislação estadual e federal, os veículos deverão ser dotados de, primeiro, taxímetro devidamente aferido e lacrado pela autoridade competente. Segundo, cor prata metálico com faixas em azul e amarelo, determinado via decreto pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. Os veículos que não sejam da cor prata metálico deverão sê-lo na próxima substituição, devendo a faixa azul e amarela, independentemente da atual cor do veículo, ser adicionada no prazo máximo de 30 dias a partir da entrada em vigor desta lei. Parágrafo 2º. O permissionário poderá substituir o seu veículo por outro que tenha no máximo 5 anos de fabricação, mediante prévio requerimento dirigido ao chefe do Poder Executivo Municipal, observando-se o disposto nos artigos 3º e 4º desta lei. Parágrafo 3º. Ao chefe do Poder Executivo Municipal caberá, no prazo máximo de 15 dias da data do protocolo do requerimento mencionado no parágrafo anterior, autorizar a substituição ou não do veículo do permissionário. Justificativa. Conforme reunião dos poderes executivo e legislativo junto à classe envolvida, foram acordadas tais emendas para adequar o texto da lei, visando aprimorar o projeto e melhor beneficiar o serviço de táxi em Ilhabela. Anísio Antônio de Oliveira Filho, Anísio Oliveira, vereador DEM. Está em discussão, aceitação da emenda do vereador Anísio. Está em votação a aceitação da emenda. Aprovado por todos. Emenda número 18 de 2017. Supressiva ao projeto de lei número 45 de 2017, que dispõe sobre os serviços de táxi no município da Estância Balneária de Ilhabela. Artigo 1º. Suprime o artigo 6º do projeto de lei 45 de 2017. Justificativa. Presente emenda se faz necessária para melhor aplicabilidade da lei. Nancy Pérez de Araújo Zanato, Nancy Zanato, vereadora PPS. Está em discussão a aceitação da emenda. Está em votação a aceitação da emenda. Aprovado por todos. Presidente, eu peço 2 minutos de pausa da sessão para fazer os pareceres em conjunto. Os pareceres não estão prontos. Está em votação o pedido verbal do vereador Zinho.
Senhores vereadores, atenção à chamada. Vereador Cleison Guarubella. Presente. Vereadora Salete Salva Animais. Presente. Vereador Marquinhos Gucci. Presente. Vereador Anísio Oliveira. Presente. Vereador e presidente Nancy Zanato. Presente. Vereador Luizinho presente. Vereador Gabriel Rocha. Presente. Vereador Dr. Tiago. Presente. Vereador Professor Valdir. Presente. Senhora, proceda à leitura do projeto com os pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Parecer favorável ao projeto de lei 45/2017, com a inclusão das emendas 17 e 18. Assinam os vereadores Tiago Souza Santos como presidente, Luiz Paladino de Araújo como vice-presidente, Cleison Ataúlo Gomes como membro. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável ao projeto de lei 45/2017, com a inclusão das emendas 17 e 18. Assinam os vereadores Anísio Antônio de Oliveira Filho como presidente, Maria Salete Magalhães Alves Vieira como vice-presidente, Valdir Veríssimo de Assunção como membro. Comissão de Educação, Esporte, Cultura, Turismo, Saúde, Ação Social e Cidadania, parecer favorável ao projeto de lei 45/2017, com a inclusão das emendas 17 e 18 de 2017. Assinam os vereadores Gabriel Augusto de Oliveira Souza Rocha como presidente, Anísio Antônio de Oliveira Filho como vice-presidente, Maria Salete Magalhães Alves Vieira como membro. Está em discussão a aceitação das emendas em conjunto. Está em votação o parecer das comissões de conjunto. Aprovado por todos. Está em discussão a redação final do projeto de lei número 45. Está em votação a redação final do projeto de 45/2017. Aprovado por todos. Senhora Presidente, senhores vereadores, apresento substitutivo ao projeto de lei que dispõe sobre a proibição de utilização de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos com estampido no município de Ilhabela e dá outras providências. Justificativa. O nosso meio ambiente encontra-se disciplinado e protegido em normas constitucionais legais que, em razão de sua importância extrema, tem o trabalho de inicialmente reproduzi-las abaixo. Constituição Federal, capítulo 6º, do Meio Ambiente, artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, primeiro, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Segundo, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Terceiro, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Quarto, exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Quinto,
controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Sexto, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Sétimo, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Lei Federal 9.605 de 98, artigo 54. Causar poluição de qualquer natureza, inclui poluição sonora, em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Constituição do Estado de São Paulo, artigo 193, inciso 10. O Estado, mediante lei, criará um sistema de administração da qualidade ambiental, proteção e controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado de recursos naturais para organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, assegurada a participação da coletividade, a fim de proteger a fauna e a flora, nesta compreendido todos os animais silvestres, exóticos e domésticos, vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica e que provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade e fiscalizando a extração, produção, criação, métodos de abate, transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos. Os fogos de artifício são responsáveis por uma forte poluição sonora que pode chegar a 120 decibéis, prejudicando não apenas o ser humano, especialmente os enfermos, as crianças e os idosos, mas também os animais que comprovadamente possuem a audição mais acurada que a humana. Atingidos profundamente por essa prática, os animais domésticos, como cães e gatos, para quem o barulho dos fogos é insuportável e intimidador, sofrem com problemas como convulsões, taquicardia, parada cardiorrespiratória, além de outros, que muitas vezes acaba levando-os à morte. Os animais silvestres, como macacos, lagartos, morcegos, insetos, etc., assim como os pássaros, também são muito afetados e muitos deles morrem do coração por estresse, com a explosão dos fogos, filhotes se perdem dos pais, aves desorientadas batem em obstáculos durante o voo, ou então mudam seus comportamentos e muitas vezes migram para outros lugares ou alteram o seu ciclo reprodutor. Além dos malefícios causados pela poluição sonora, os fogos de artifícios com estampido também causam grande impacto ao meio ambiente, pois liberam diversas substâncias tóxicas no ar. Por isso, já são proibidos em vários países da Europa, em cidades dos Estados Unidos e em várias cidades e estados do Brasil. Nos fogos silenciosos, além da ausência do barulho, por queimarem gradativamente sem uma grande explosão, a quantidade de metais pesados na atmosfera é diminuta. Em Ilhabela, o Parque Estadual, criado pelo Decreto Estadual número 9.414, de 20 de janeiro de 1977, ocupa 85% de seu território em área de preservação permanente, coberta pela Mata Atlântica e considerada reserva da biosfera pela Unesco, não se podendo mais admitir essa prática. A utilização de fogos de artifício silenciosos é uma alternativa para diminuir os impactos causados por esses artefatos ao meio ambiente e ao Parque Estadual de Ilhabela, e, indiretamente, acaba por beneficiar também os animais e as pessoas, principalmente as enfermas, as portadoras de transtornos mentais e comportamentais, as crianças, os idosos e aquelas que sofrem de insensibilidade auditiva. Nesse sentido, a propositura apresentada, que eu espero contar com o voto dos nobres pares para aprovação. Maria Salete Magalhães Alves Vieira, Salete Salva Animais, vereadora PSB. Substitutivo ao projeto de lei número 10 de 2017. Dispõe sobre a proibição de utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido no município de Ilhabela e dá outras providências. A Câmara Municipal da Estância Balneária de Ilhabela aprova. Artigo 1º. Esta lei tem como objetivo preservar a fauna e a flora do município de Ilhabela, o qual abriga o Parque Estadual de mesmo nome, criado pelo Decreto Estadual número 9.414, de 20 de janeiro de 1977, dispondo de um rico ecossistema como a Mata Atlântica, a Restinga e os manguezais, com centenas de espécimes de mamíferos, répteis e aves, inclusive muitas delas em extinção.
Parágrafo 1º. Parque Estadual de Ilhabela, segundo dispõe o artigo 2º do Decreto Estadual número 9.414, de 20 de janeiro de 1977, abrange parte da ilha de São Sebastião, sede do município, e totalmente as ilhas de Búzios, da Vitória, Sumítica, dos Pescadores, das Cabras, da Serraria, do Ribeirão, da Lagoa, da Prainha e da Ilha das Galhetas, os ilhotes do Codó, da Figueira, das Cabras e as lajes do Carvão, da Garoupa e da Fome. Parágrafo 2º. A área da Ilha de São Sebastião, sede do município, não abrangida pelo Parque Estadual, encontra-se integralmente na sua zona de amortecimento, de acordo com o plano de manejo desta unidade de conservação, aprovado pela Resolução Estadual SMA 8, de 20 de janeiro de 2016, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Parágrafo 3º. Entende-se por zona de amortecimento o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Artigo 2º. Diante do previsto no artigo 1º, fica proibida a queima, soltura e manuseio de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos com estampido no município de Ilhabela, os quais comprovadamente causam danos irreversíveis ao meio ambiente. Parágrafo único. A proibição a que se refere o caput estende-se aos recintos fechados ou abertos, às áreas públicas ou privadas e aos eventos realizados pelo poder público ou particulares. Artigo 3º. Excetuam-se da proibição desta lei os fogos de artifício e artefatos pirotécnicos, ambos silenciosos e sem estampido, que poderão ser utilizados nos eventos religiosos ou comemorativos realizados pelo poder público ou por particulares. Parágrafo único. No alvará para eventos particulares expedido pela Prefeitura Municipal, constará a menção ao disposto nesta lei e a determinação expressa de utilização de fogos de artifício silenciosos. Artigo 4º. A utilização de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos em desacordo com o disposto nesta lei sujeitará os responsáveis, independentemente das demais combinações previstas na legislação vigente, as seguintes penalidades. Primeiro, multa de 100 UFESP dobrada na reincidência à pessoa física. Segundo, multa de 500 UFESPs quando se tratar de pessoa jurídica. Terceiro, interdição das atividades combinada com a multa prevista no inciso 2º, quando o infrator for empresa responsável pela queima de fogos. Artigo 5º. Fica o poder público autorizado a reverter os valores recolhidos, em função das multas previstas por esta lei, para custeio de ações, publicações e conscientização da população sobre a divulgação da própria lei, para instituições ou associações voltadas à proteção da fauna e da flora, ou ainda para programas municipais de controle populacional de animais e outros que visem a proteção do meio ambiente. Artigo 6º. A fiscalização desta lei compete às autoridades municipais e aos órgãos fiscalizadores dos demais entes da federação, mediante convênio celebrado com o município. Artigo 7º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que entender necessário. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Maria Salete Magalhães Alves Salete, Salva Animais, vereadora PSB. Tem uma emenda, né, doutora? A emenda já foi aceita. A emenda que está aqui foi aceita. Presidente, eu peço pausa de 5 minutos. Pois não. Vereador Luizinho, atenção à chamada. Vereador Cleison Guarubela. Presente. Vereadora Salete Salva Animais. Presente. Vereador Marquinhos Guti. Presente. Vereador Anísio Oliveira. Presente. Vereador e presidente Nancy Zanato. Vereador Luizinho, presente. Vereador Gabriel Rocha. Presente. Vereador Dr. Tiago. Presente. Vereador Professor Valdir. Presente.
Emenda número 8 de 2017, modificativa ao substitutivo ao projeto de lei número 10 de 2017, que dispõe sobre a proibição de utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido no município de Ilhabela e da outras providências. Artigo 1º. Modifica o artigo 2º do substitutivo ao projeto de lei número 10 de 2017, que dispõe sobre a proibição de utilização de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos com estampido no município de Ilhabela e da outras providências, que fica assim redigido. Artigo 2º. Excetuam-se da proibição desta lei, primeiro, os fogos de artifício e artefatos pirotécnicos silenciosos, que poderão ser utilizados nos eventos comemorativos realizados pelo poder público ou por particulares. Segundo, a procissão de São Pedro. Terceiro, congada da festa de São Benedito. Quarto, a festa de Santa Verônica no Bonete. Quinto, a festa de Nossa Senhora da Ajuda e Bom Sucesso, padroeira de Ilhabela. Justificativa. A tradição e religiosidade são características dos caiçaras em Ilhabela. Os fogos de artifício, por sua vez, dão brilho às festas e são parte integrante das comemorações religiosas dos caiçaras de Ilhabela. O barulho e as cores dos fogos cortando o céu são a marca registrada das festas religiosas de Ilhabela e atraem não apenas os moradores, mas também muitos turistas que se encantam com o espetáculo. Assim sendo, entendemos relevante que essa tradição seja preservada. Nesse sentido, a emenda apresentada, que eu espero seja aceita e aprovada pelos nobres pares. Luiz Paladino de Araújo, Luizinho da Ilha, vereador PSB. Está em discussão a aprovação da emenda 8/2017. Está em votação está em votação agora. Quem for contra, quem for a favor, fique de pé. E quem for contra, continue sentado. A emenda de número 8 foi rejeitada, foi reprovada. Doutora, leia aí 20, por favor. Emenda número 20 de 2017, modificativa ou substitutiva ao projeto de lei número 10 de 2017, que dispõe sobre a proibição de utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido no município de Ilhabela e da outras providências. Artigo 1º. Modifica o artigo 2º do substitutivo ao projeto de lei número 10 de 2017, que dispõe sobre a proibição de utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido no município de Ilhabela e da outras providências, que fica assim redigido. Artigo 2º. Diante do previsto no artigo 1º, fica proibida a compra, queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido em eventos realizados pelo Poder Público de Ilhabela, com exceção dos seguintes eventos religiosos. Primeiro, a procissão de São Pedro. Segundo, a congada da festa de São Benedito. Terceiro, a festa de Santa Verônica no Bonete. Quarto, a festa de Nossa Senhora da Ajuda e Bom Sucesso, padroeira de Ilhabela. Parágrafo único. A proibição a que se refere o caput estende-se aos eventos particulares que dependam da autorização da Prefeitura Municipal de Ilhabela. Justificativa. Presente emenda visa garantir a aplicabilidade da lei. Tiago Souza Santos, doutor Tiago, vereador SD. Cleison Ataúlo Gomes, Cleison Guarubela, vereador DEM. Gabriel Augusto de Oliveira Souza Rocha, Gabriel Rocha, vereador SD. Valdir Veríssimo de Assunção, professor Valdir, vereador PPS. Essa emenda é 20? Está em discussão a aceitação da emenda 20/2017. Está em votação a aprovação da emenda 20/2017. A emenda 20/2017 foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Estão em discussão os pareceres das comissões de Justiça e Redação. Estão em votação os pareceres conjuntos das comissões. Agora está em discussão. Estão em discussão a votação dos pareceres em conjunto.
Aprovado por todos. Está em discussão a redação final do substitutivo ao projeto de lei de número 10/2017, com a inclusão da emenda 20. Está em discussão o parecer final do substitutivo ao projeto de lei com a emenda 20. Está em votação a redação final do parecer. Aprovado por todos. Justificativa de voto, já que isso já foi votado. Só queria aí agradecer a compreensão e parabenizar a vereadora Salete, que assim, ficou mais fácil de se entender, que eu acho que fica melhor essa questão. A minha dúvida era na questão da fiscalização e na questão da criação de convênios. Então isso vai para o Executivo para saber se há possibilidade de ser constitucional ou não. Mas nesse sentido eu acho que houve um entendimento da maioria, vereadora. Parabéns. Vou justificar o meu voto também? No mesmo sentido. Deixar aqui meus parabéns à vereadora Salete por tudo que vem fazendo aqui. Uns 15 dias atrás, nessa causa, a gente tivemos uma reunião com o partido em São José dos Campos. E quando souberam que a gente era de Ilhabela, os dois são defensores dos animais. Já perguntaram logo da Salete. E ficamos felizes em você ser o exemplo que eles seguem. Então, parabéns. E quanto ao projeto, até agradecer pela inclusão da emenda. Eu acho que 80% dessa questão vai ser solucionada e a gente se compromete nesse mandato ainda, a cada ano revendo e fazendo emenda no sentido de melhorar ainda mais para ver se a gente chega no 100%. Só isso. Por favor, doutora, leia o projeto 38. Ofício GP 537/2017. Senhora Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, temos a satisfação de encaminhar a apreciação dessa colenda casa o incluso projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2018, conforme disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 43, inciso 13º da Lei Orgânica Municipal e na Lei Complementar 101 de 2000. A Constituição determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Com o advento da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO passou a ter um papel importante na condução da política fiscal do município, devendo estabelecer as metas fiscais a serem atingidas a cada exercício financeiro. Para tanto, poderão ser utilizados mecanismos como a limitação de empenho das dotações aprovadas na Lei Orçamentária Anual. Compete à LDO explicitar as prioridades e metas da administração pública municipal para 2018, à margem da expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada, bem como avaliar os riscos fiscais e a situação atuarial e financeira do regime próprio dos servidores públicos do município. A LDO, por situar-se em uma posição intermediária entre as diretrizes, objetivos e metas definidas no PPA e a previsão da receita e fixação das despesas da LOA, cumpre papel de balanceamento entre a estratégia traçada no início da gestão e as reais possibilidades que vão se apresentando ao longo dos anos de implementação do plano plurianual. Vale ressaltar que as metas estabelecidas na LDO não se constituem limite à programação da despesa, mas base para a programação e execução das despesas incluídas no orçamento. Para a distribuição dos recursos do município, são respeitados os limites da Constituição Federal para a Educação e a Saúde e suas diretrizes, ora definidas, estão em sintonia com os cenários político, econômico e social. Nesta LDO, foi elaborada as metas fiscais para o triênio 2018-2020, de forma a manter a continuidade dos investimentos e o equilíbrio fiscal da administração municipal, principal indicador de solvência do setor público.
A projeção da receita foi baseada em parâmetros que compõem o cenário macroeconômico, a variação do valor das transferências constitucionais recebidas pelo município ao longo dos anos e a evolução das receitas do município, com série histórica de 3 anos. Os valores projetados para as receitas poderão sofrer alterações até a elaboração do orçamento, tendo em vista que algumas receitas não têm, até o momento, definido o montante que caberá ao município, mesma situação enfrentada com o recebimento das transferências voluntárias da União e do Estado. Finalmente, cabe reiterar a importância do presente projeto de lei para o estabelecimento do regramento necessário à elaboração, aprovação e execução da Lei Orçamentária de 2018 e para a consolidação de bases fiscais requeridas, objetivando o desenvolvimento de nossa cidade. Certo do apoio de todas as forças políticas do município, confiamos que conseguiremos, em 2018, dar novos e significativos passos no caminho do desenvolvimento sustentável, do crescimento econômico e da justiça e inclusão social que tanto almejamos. Colocando-nos à disposição para todos os esclarecimentos que entenderem necessários, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Márcio Tenório, prefeito municipal. Presidente, esse projeto já foi lido, eu gostaria de colocar em votação a dispensa da leitura e direto para as emendas. Está em votação o requerimento verbal do vereador Luizinho. Aprovado por todos. Doutora, leia a emenda número 12. Emenda número 12 de 2017 é supressiva ao projeto de lei número 38 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2018. Artigo 1º. Suprime o artigo 12 do projeto de lei número 38 de 2017, renumerando-se os subsequentes. Justificativa. Em estudo ao projeto de lei número 38 de 2017, a Comissão de Finanças e Orçamento propõe, através da emenda parlamentar, a supressão do artigo 12, que trata sobre os limites estabelecidos no artigo 11, para abertura de créditos suplementares. Em análise junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo... Presidente, essa emenda já foi lida, vamos colocar em votação a dispensa da leitura das emendas que já foram lidas e votação direta. Está em votação o requerimento verbal do vereador Luizinho. Aprovado. Está em discussão a aceitação e aprovação da emenda 12, número 2017. Presidente, quero só dar uma justificativa. Essa emenda foi feita por mim, né, entendendo a necessidade dessa mudança na DO, que traria um benefício. Só que de acordo com o Executivo, de acordo com os vereadores, chegamos a um senso comum e será rejeitada em segunda votação. Foi aprovada na primeira. Portanto, como é uma emenda de minha autoria, vou me abster da votação, mas já sabendo que será rejeitada. Está em votação a aceitação da emenda de número 12/2017. A emenda foi reprovada. Com abstenção do vereador Anísio. A emenda 16, É a emenda 16. como ela já foi lida também, eu gostaria de colocar a dispensa da leitura e direto para a votação. Está em votação o pedido verbal do vereador Luizinho. Vamos direto para a votação. Está em aceitação a aprovação da emenda de número 16, 2017. Está em votação a emenda 2016, de número 2017. Segunda votação. Aprovado por todos. Emenda número 19 de 2017. Modificativa ao projeto de lei número 38 de 2017,
que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2018. Artigo 1º. Só uma questão de ordem para fazer uma correção aqui. Vamos fazer a verificação da votação, por favor? Da votação. Ela acabou se expressando errado aqui, nós vamos corrigir agora nesse momento. A emenda número 16, 2017, ela foi reprovada. Foi rejeitada. Emenda número 19 de 2017, modificativa ao projeto de lei número 38 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2018. Artigo 1º. Modifica o artigo 11 do projeto de lei número 38 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 8% da despesa total fixada, criando, caso necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade, observado o disposto no artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 1964. Justificativa. A presente emenda visa atender à orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Diante do exposto, espero contar com o voto dos nobres pares para aceitação e aprovação da presente emenda. Anísio Antônio de Oliveira Filho, Anísio Oliveira, vereador DEM, Luiz Paladino de Araújo, Luizinho da Ilha, vereador PSB, Nancy Pérez de Araújo Zanato, Nancy Zanato, vereadora PPS, Maria Salete Magalhães Alves Salete Salva Animais, vereadora PSB, Antônio Marcos Silva Batista Marquinhos Guti, vereador DEM. Questão de ordem. Essa emenda era com a assinatura dos 9. Não. Combinamos 9, é os 9. 2 minutos para pausa. Não. Precisa duas votações. Precisa duas votações. Não, na segunda votação pode voltar. Tudo bem, subscreve. Está suspensa a sessão por mais 5 minutos, mas que sejam só 5 minutos mesmo. Que eu peço para o primeiro secretário que faça a chamada. Vereador Cleison Guarubela. Presente. Vereadora Salete Salva Animais. Presente. Vereador Marquinhos Guti. Presente. Vereador Anísio Oliveira. Presente. Vereador e presidente Nancy Zanato. Presente. Vereador Luizinho, presente. Vereador Gabriel Rocha. Presente. Vereador Dr. Tiago. Presente. Vereador Professor Valdir. Presente. Está em votação a aceitação da emenda 19. Aprovado por todos. Doutora, leia os pareceres, por favor. A Comissão de Justiça e Redação deu parecer favorável ao projeto de lei 38/2017, com a inclusão da emenda 19. Sino os vereadores Tiago Souza Santos como presidente, Luiz Paladino de Araújo como vice-presidente e Cleison Ataúlo Gomes como membro. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável ao projeto de lei 38/2017, com a inclusão da emenda 19 de 2017. Assina os vereadores Anísio Antônio de Oliveira Filho como presidente,
Maria Salete Magalhães Alves como vice-presidente, Valdir Veríssimo de Assunção como membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Defesa do Meio Ambiente, parecer favorável ao projeto de lei 38 de 2017, com a inclusão da emenda 19 de 2017. Assinam os vereadores Luiz Paladino de Araújo como presidente, Tiago Souza Santos como vice-presidente, Antônio Marcos Silva Batista como membro. Comissão de Educação, Esporte, Cultura, Turismo, Saúde, Ação Social e Cidadania, parecer favorável ao projeto de lei 38 de 2017, com a inclusão da emenda 19 de 2017. Assinam os vereadores Gabriel Augusto de Oliveira Souza Rocha como presidente, Anísio Antônio de Oliveira Filho como vice-presidente, Maria Salete Magalhães Alves como membro. Está em discussão os pareceres em conjunto das comissões. Estão em votação os pareceres em conjunto das comissões. Está em primeira discussão a nova redação do projeto 38/2017, com a inclusão da emenda 19. Está em primeira discussão. Está em primeira votação com a inclusão da nova emenda. Aprovado por todos. Foi aprovado em primeira votação por causa da emenda. Então, com a emenda 19, vocês sintam-se convocados para uma reunião extraordinária após essa sessão. E uma outra na segunda-feira, às 13 horas, para a segunda votação da LDO. A pauta da outra é uma lei de autoria da mesa diretora, que modifica e reorganiza a estrutura administrativa da Câmara Municipal. Isso é de hoje, que após essa nós teremos uma outra reunião, outra sessão. E segunda-feira, eu quero que vocês da administração estejam presentes, Ana Maria, Osvaldo, Tiago, Vinícius e Gustavo. Por favor, estejam presentes aqui na segunda-feira, a 13h, que nós vamos ter uma sessão extraordinária. Os vereadores sintam-se convocados para segunda-feira, 13h, e também sintam-se convocados para uma outra sessão após essa, tá? Essa sessão está encerrada.